Boa noite. Sintam-se todos acolhidos para mais essa atividade do Programa Público 2024, que é essa mesa tão especial que tem o nome de Gênero, Feminismos e Novas Tecnologias Reprodutivas. A gente vai debater aqui hoje temas envolvendo bioética, gênero e agência dos corpos e sujeitos perante a reprodução humana. Para essa discussão, a gente tem a ilustre presença da Corina Mendes, que é psicóloga, sanitarista, professora e pesquisadora em saúde coletiva, no Programa de Pós-Graduação em Saúde da Criança e da Mulher, no Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira, da Fiocruz, onde trabalha com gênero, sexualidade, reprodução, violências, migração e direitos humanos. Também é artivista têxtil, articula escrita, imagem e som, as memórias, feminilidades, desejos e opressões. Contamos também com a Débora Diniz, que é antropóloga, professora na Universidade de Brasília, ensaísta, documentarista e pesquisadora brasileira da contemporaneidade. É pesquisadora visitante do Centro de Altos Estudos em Berlim, na Alemanha. Está vinculada à ANIS, Instituto de Bioética, organização não governamental de pesquisa e ação política em temas sensíveis, tais como aborto, presídios e sexualidade. É autora de livros e artigos que refletem e impulsionam debates e lutas pela garantia dos direitos humanos no Brasil. Temos também a presença de Lara Facioli, que é doutora em Sociologia pela Universidade Federal de São Carlos e atualmente é professora adjunta do Departamento de Sociologia e do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal do Paraná. É integrante do Núcleo de Estudos de Gênero e da Clínica de Direitos Humanos, da mesma instituição. Tem atuado no campo de ensino, pesquisa e extensão sobre temáticas que envolvem a interface entre gênero, feminismo e mídias digitais, as fronteiras entre legalidade e clandestinidade na procura pelo aborto no Brasil e assédios e violências dentro da universidade. Uma boa discussão para todos nessa noite. Até mais. Gente, boa noite. Eu acho que eu sou, talvez, a pessoa mais feliz desse lugar hoje. Eu estou muito contente de estar aqui no museu, né? Eu tenho uma admiração aí por essa gestão. Acho que é um dos meus lugares favoritos de Curitiba. Fico muito feliz de ver esse lugar cheio e de ter sido convidada. E para compor essa mesa com pessoas que são referências, assim, né? Tanto no campo de pesquisa, quanto como ativistas, militantes em prol das questões de gênero. Então, eu agradeço muito mesmo. Assim. Eu fiquei aqui incumbida de fazer uma fala extremamente de uma responsabilidade enorme, de fazer uma fala para dar um pontapé aí no nosso debate, né? E aí eu queria, na verdade, começar pela própria temática do evento. Eu vou ler um trechinho aqui para vocês, né, do que tem lá no material de divulgação. O público é convidado a se aproximar dos debates, trânsitos e manifestações associadas ao corpo humano, não humano, orgânico e inorgânico, como materialidade portadora e geradora de linguagens transversais. E aí, preparando a fala para vir aqui, eu fiquei pensando muito em alguns conteúdos até que a gente discute lá na nossa disciplina de corpo, gênero e sexualidade na UFPR. E um dos desafios fundamentais da disciplina é fazer com que os estudantes entendam, às vezes a duras penas, de que o corpo é uma ilusão, né? Ele é uma ficção. E aí a gente discute muito com uma série de autores e autoras, porque pensar o corpo como uma ficção envolve pensar que ele tem uma materialidade, muito embora, por exemplo, a Butler, que é uma autora bastante famosa para a gente do campo dos estudos de gênero, diga que essa materialidade é contestável, né? Ele tem uma materialidade e, ao mesmo tempo, ele é atravessado por uma série de dimensões que são sociais, coletivas. É um pouco também o que, nesse campo, a gente consegue refletir a respeito das questões que envolvem a discussão de identidade, né?
Tem um outro autor nas ciências sociais chamado Stuart Hall, que ele diz assim, que a identidade, a gente pensa a identidade como algo sob rasura, né? O que ele quer dizer com isso? Que, embora a identidade não exista como tal, porque ela é fluida e a gente vai compondo isso que a gente chama de identidade ao longo de toda a nossa vida, e esse processo nunca para, ele é cheio de movimento, incessante, né? A gente, sempre quando vai dar um relato de si, a gente mobiliza algo como se fosse algo fixo, né? Então, assim, tanto a discussão de identidade quanto a discussão de corpo passam por esse lugar, né? De uma impressão de algo material que está ali. Afinal de contas, a gente está aqui, cada um com os seus corpos e com as suas especificidades, mas, ao mesmo tempo, isso é um trânsito, né? Isso faz parte de um movimento constante. E aí eu acho que esse evento faz todo sentido, porque quando a gente vai discutir direitos reprodutivos no Brasil, quando a gente vai falar de questões de gênero, quando a gente vai falar de corpo, a gente está lidando com uma área de disputas, né? E eu sou do campo da sociologia, para a gente isso é muito caro, né? As relações de poder, as dimensões culturais, as relações econômicas e políticas que atravessam o nosso corpo, né? E aquilo que a gente entende como corpo. Então, quando a gente está aqui discutindo direitos reprodutivos, quando a gente está discutindo, por exemplo, a questão do aborto, uma das questões que nos vem em mente, né, que a gente é obrigadas a fazer quando a gente está falando desse debate, é quais as disputas em torno desse corpo? Quem são os sujeitos, as instituições e os discursos que buscam o gerenciamento desse corpo, né? Então, a gente está lidando com um cenário que é um cenário que envolve dimensões locais, dimensões globais acerca desse gerenciamento, que envolve diferentes posicionamentos políticos acerca do que a gente considera um corpo passível de existência, um corpo não tão desejável assim. E, no caso das questões que envolvem os direitos reprodutivos, acho que a gente vivenciou um cenário, tem vivenciado cenários muito difíceis, né, em torno, principalmente, das questões que envolvem o gerenciamento do corpo e dessa vida dos sujeitos que gestam, né? E aí, eu queria, para a gente localizar esse debate, retomar com vocês aqui um cenário que é o cenário do contexto brasileiro dos últimos anos, né? Eu não sei se vocês sabem que a Judith Butler, ela lançou um livro recente chamado Quem Tem Medo do Gênero. Acabou de sair, e eu estava, semana passada, lendo esse livro, comecei a ler, e na primeira parte do livro, a Butler fala... A Butler, para quem não conhece, ela é uma teórica do campo dos estudos de gênero. Ela veio para o Brasil algumas vezes para falar sobre gênero e para não falar sobre gênero também, porque ela não é só uma pesquisadora do campo do gênero, né? Ela trabalha com dimensões da vida coletiva, dimensões políticas, enfim, dimensões dos movimentos sociais na contemporaneidade. E ela foi agredida aqui, quando, em uma das visitas que ela fez para o Brasil, por grupos conservadores e reacionários, né? E esses grupos a agrediam, fundamentados muito em discursos religiosos, né? Do tipo, a teoria que você faz não é de Deus, né? Isso questiona a ordem natural das coisas. E a Butler pergunta, ela diz isso no livro, né? Que ela pergunta para as pessoas, mas você já leu o que eu produzi, né? E as pessoas dizem, eu jamais vou ler, porque isso não, né, não quero ser afetada por isso e tal.
E aí, nesse livro, ela retoma, inclusive, essas experiências de ataque, né? E ela diz assim para a gente, né, que eu acho que é uma coisa que interessa para o nosso debate aqui, para o que virá, né, de discussão. A gente passou e tem passado, isso não é uma especificidade do Brasil, isso é uma característica global do cenário em que a gente vive, isso que torna o cenário, a gente fica com um pouco de medo desse cenário, né, porque é uma coisa muito forte. A gente vive uma empreitada contra as pessoas, as práticas, as ciências que têm produzido conhecimento a respeito de dimensões de gênero e de sexualidade, né, que envolve a gente pensar isso que a gente está discutindo aqui hoje, que são os direitos reprodutivos, a possibilidade de acesso ao abortamento no contexto brasileiro, a questão que envolve as próprias tecnologias reprodutivas, tudo, né? Isso são coisas que dizem respeito a esse campo de conhecimento a respeito das questões de gênero. E ela diz que a gente tem visto a criação de uma fantasia em torno do gênero. Ela diz que é a criação de um fantasma, no final das contas, alimentado por uma fantasia. E ela diz assim, que a fantasia, o que é uma fantasia para a gente, né? Ela diz, a fantasia não é uma coisa que a gente vive num momento de descuido, né? Fantasiou alguma coisa, inventou um cenário. Ela diz, a fantasia é uma forma de construir modos de vida, né? Os discursos, eles têm poder a respeito dos modos de vida que constroem. Eles constroem modos de vida, relações, sujeitos, identidades, né? E ela diz assim, que criou-se uma fantasia em torno do gênero. Tanto que a pergunta do livro é, quem tem medo de gênero? Porque as pessoas têm medo de discutir gênero, de falar de gênero. E o que atravessa esse medo, né? E aí a Butler diz assim, que essa fantasia é uma fantasia de um passado imaginado, para o qual essas pessoas conservadoras desejam voltar. E ela diz, que passado é esse? Ela diz que é o passado da família patriarcal, né? E por que ela diz que é uma fantasia? E isso é muito interessante, né? Porque ela diz, essa família patriarcal, ela não existe na realidade, né? O cenário brasileiro, por exemplo, não é um cenário de uma família patriarcal. Talvez em algum momento muito específico da nossa história a gente tenha vivenciado, de fato, um contexto relacionado a alguns grupos sociais que a gente pode dizer que houve um arranjo patriarcal. Ou seja, é um desejo de anseio a gente voltar a um passado que não existiu, mas um passado em que esse arranjo familiar seja fundamentalmente composto por um homem, por uma mulher, como pares complementares, né? E um cenário onde esses corpos femininos e infantis estejam à disposição do patriarca, né? E aí, é claro que a Butler, estou fazendo uma simplificação aqui, né? O debate dela é muito mais sofisticado do que isso, porque os discursos que vão reforçar essa noção de família e desses corpos absolutamente disponíveis e vulneráveis são muitos, né? Eles são religiosos, eles são institucionais, eles são desenvolvidos no espaço da própria produção do conhecimento, eles são familiares, né? E ela, evidentemente, que ela está dando centralidade ao peso do discurso religioso, né? Porque a noção de ideologia de gênero, que é uma noção totalmente deturpada do que são as discussões no campo dos estudos de gênero, ela surge no contexto do Vaticano, né? E isso é exportado para a América Latina, para a África, para os próprios países europeus, enfim. E a Butler, ela diz como que a gente... Como que existe uma coisa um pouco perversa disso, né? Porque
quando a gente vai para os dados, inclusive acho que saiu os dados recentes da Secretaria de Segurança Pública, se não me engano, na semana passada, a respeito das situações de abuso e de estupros que acontecem com crianças, né? A gente está falando de crianças com menores de 13 anos. E aí, quando a gente vai para esses dados, o cenário brasileiro, e não, acho que não só o cenário brasileiro, né, deixa evidente o quanto que esses abusos e essas situações de violência contra esses corpos, elas são fundamentalmente perpetradas no espaço da família e de pessoas próximas e conhecidas, né? Então, a gente tem uma coisa que fiquei pensando, né, lendo a Butler, a gente tem uma coisa que é de uma perversidade um pouco grande, assim, né? Porque existe a fantasia é de retorno à família, né? Nesse arranjo familiar que é absolutamente problemático, né, em grande medida, e é essa família que, no final das contas, invade os corpos e submete os corpos de crianças e de mulheres e de pessoas que gestam, né, no final das contas. E aí, a Butler diz assim para a gente, né, que eu acho que eu vou encaminhando a minha fala para uma conclusão, para a gente pensar o que a gente faz com esse debate e o quanto falar sobre essa dimensão da vida, né, que envolve pensar os nossos corpos, que envolvem pensar direitos reprodutivos, que envolve pensar tecnologias reprodutivas, gênero. A gente está falando de coisas que, às vezes, pode soar para um público mais distante desse debate, pode soar uma discussão muito específica e particular, né? Aquela galera esquisita que trabalha com gênero, né? Aquelas pessoas um pouco diferentes e coloridas que ficam discutindo essas coisas menores, assim. Eu passei uma grande parte da minha graduação ouvindo isso, inclusive de professores, né? Agora você vai estudar gênero, isso não importa, você devia estudar coisas que interessam e tal. Ainda bem que o cenário mudou na universidade, né? Quer dizer, tem mudado. Então, parece que a gente está falando de coisas que estão muito deslocadas da nossa vida. E, no final das contas, a gente está falando de toda a nossa vida, né? Daquilo que nos coloca no mundo, daquilo que nos funda como sujeitos, pelo menos no Ocidente, né? A gente se pensa a partir de um lugar de gênero, né? Nós somos sujeitos generificados, por excelência, né? Quantidade de chá revelação aí que a gente tem na internet rodando, né? A pessoa nem nasce, a gente já está investindo essa pessoa de uma série de sentidos e de significados. Então, a gente está falando de coisas que são muito nossas, né? A gente está falando da nossa vida, do nosso cotidiano. E aí a Butler, quando ela está falando desses ataques todos, né, que a gente tem sofrido, e quando eu digo a gente, eu não estou falando a gente dos estudos, da universidade, né? Muito embora a gente seja muito atacados também, né? A Débora que o diga. A gente está falando das nossas vidas, né? Das nossas mulheres, das crianças, de uma série de sujeitos, de pessoas e de corpos que são historicamente corpos e pessoas que têm historicamente tido problemas de serem quem são, né? Então, a gente está falando do nosso cotidiano de relações. E aí, eu vou insistir no texto da Butler, porque ela diz uma coisa que eu acho que é muito interessante, assim, porque ela junta todos esses... Ela junta todo mundo, ela junta a gente no mesmo cenário de dominação, né? É como se ela dissesse, olha, está falando de você, a gente tá no mesmo pacote, né? Ela diz assim, ó, em algum momento dessa introdução, vidas e meios de subsistência estão sendo atacados. A identidade trans está sendo anulada. Mulheres e outras pessoas grávidas estão regressando aos becos para conseguir procedimentos cirúrgicos. Os direitos ao casamento e à parentalidade para gays e lésbicas estão sendo questionados
ou, às vezes, claramente recusados. Jovens trans não conseguem assistência médica, ou uma comunidade de lugares onde a transfobia se tornou política pública ou lei. Aulas de educação sexual são canceladas e difamadas para uma juventude que tem o direito a compreender, de forma bem informada, o gênero e a sexualidade, aprender sobre o consentimento, a ética sexual em um sentido mais amplo. E mais para frente no texto, ela coloca mais coisas aí, né? Ela fala que essa empreitada contra alguns corpos não é só uma empreitada de gênero, né? É uma empreitada de raça, é uma empreitada racista, é uma empreitada contra a vida e os corpos de imigrantes. É uma empreitada muito clara sobre o que a gente entende como vidas possíveis e corpos desejáveis e aos quais a vida é permitida ou não, né? E aí, se a gente pensar, por exemplo, no contexto brasileiro, especificamente, a Butler menciona algumas coisas, mas ela está localizada nos Estados Unidos, ela está falando dos Estados Unidos. E a gente é um pouco parecido, assim, em alguma medida, apesar das nossas especificidades. A gente tem já muitos anos de um ataque a essas questões, né? E aí a gente pode mencionar a retirada de gênero dos currículos escolares, dos planos municipais de educação. A gente pode pensar no impedimento ou na diminuição ou no encerramento dos cursos de formação de professores em gênero e diversidade na escola, que era uma iniciativa da SECAD, que é a Secretaria... nunca lembro a SECAD exatamente, mas é a Secretaria de Formação Continuada, de Alfabetização e Diversidade, dedicada à formação de professores. A SECAD agora foi retomada no governo atual, mas não tem gênero, né, porque também não... Quer dizer, o medo do gênero é tão grande que nem nos espaços onde isso devia ser uma política explícita, de fato, a gente não consegue falar, né? Isso, assim, para mencionar só alguns exemplos relacionados ao que foi essa discussão no contexto nacional, né? Se a gente, não sei se vocês se lembram, mas a SECAD, em 2006, fez um programa do Brasil Sem Homofobia e lançou um material que ia ser divulgado nas escolas, que ficou conhecido como Kit Gay, né? E isso foi um babado, principalmente entre os conservadores, né? E ali as coisas começaram a ficar um pouco mais difíceis, assim. Então a gente está vivendo agora, né, um cenário que é resultado de um processo que antecede a isso que estamos vendo e que tem a ver com essa empreitada de gênero, né? Porque quando a gente está falando de todos esses debates, a gente está falando dessa questão. E aí, no caso nosso, que somos um país latino-americano, a gente precisa lembrar também que esse discurso advindo principalmente da Igreja Católica e do Vaticano é um discurso direcionado. E é um discurso direcionado à América Latina, especificamente, né? Então, houveram eventos aqui na América Latina, na Argentina, em 2007, em que onde sai um documento da Igreja dedicado a colocar em xeque a questão do campo dos estudos de gênero no cenário da América Latina. Porque a gente tem um cenário aqui, nesse momento, que é um cenário progressista, né, naquele contexto, de políticas públicas relacionadas à questão do casamento homoafetivo, a possibilidade do casamento homoafetivo, a questão do acesso ao aborto, né? Então, não é uma coisa, não é um erro de percurso, né, que a gente tenha vivido e esteja vivendo esse cenário nesse momento. Isso foi uma investida religiosa, documentada, registrada em textos,
do Vaticano, em discursos realizados pelos papas, inclusive pelo Papa Francisco, que as pessoas adoram, não consigo entender muito porquê, mas enfim, que são discursos que têm como objetivo desmontar toda e qualquer discussão que a gente possa ter a respeito das desigualdades de gênero que assolam mulheres, crianças e a população vulnerável desse país, né? E aí, eu acho que eu já estou falando demais. Né? Tá, vou encerrar. O que eu queria deixar, né? Porque eu acho que minha fala está bem bad vibes, assim. Eu vou deixar a parte mais otimista para a Débora e para a Corina, que eu sei que vão passar coisas que dão respiro para a gente, né? Eu acho que eu só queria encerrar dizendo que que eu acho que é o que eu gostaria de reforçar, porque, em alguma medida, pressupõe uma coalizão nossa, né? Porque, vejam só, o que eu estou tentando dizer aqui é, quando a gente está falando de direitos reprodutivos, quando a gente está falando de questões de gênero, a gente está falando, e de corpos, né? A gente está falando daquilo que compõe a nossa vida enquanto sujeitos, né? Daquilo que nos situa na nossa família, daquilo que nos situa na escola, daquilo que nos situa no nosso espaço de trabalho, né? A gente está falando fundamentalmente de grupos historicamente subalternizados, né, que são impedidos de ter acesso a um conjunto de políticas públicas, e esse é um dos objetivos, né, que determinadas populações não tenham acesso a determinadas políticas públicas. Mas acho também que, exatamente por essa característica, né, de pensar que gênero e direitos reprodutivos envolve, por exemplo, a gente pensar questões de gênero, de classe social, de raça no contexto brasileiro. Porque um dos dados da Secretaria de Segurança Pública é de que essas crianças violentadas pelos seus pais, pelos seus tios, pelos seus padrastos, pelos seus irmãos, são fundamentalmente crianças negras e de periferias. Então, quer dizer, existe uma dimensão que é de uma dimensão interseccional mesmo, né? De como a gente está falando de coisas que se cruzam numa mesma questão. Não tem um corpo que não seja atravessado por dimensões de gênero, assim como não tem um corpo que não seja atravessado por questões raciais, não tem um corpo que não seja atravessado por dimensões de classe social, por todos esses fatores que nos compõem coletivamente, socialmente, né? Então, acho que o bom disso é que a gente, quer dizer, quando a gente está discutindo aborto, a gente tem que pensar numa coalizão. Porque a gente não está falando só das meninas que estão sendo estupradas pelos seus pais, a gente está falando de todo mundo. Né? A gente está falando das pessoas que estão sofrendo determinadas situações por serem negras, a gente está falando da população trans, a gente está falando de todos aqueles corpos que a gente entende como os corpos que são menos importantes, irrelevantes, extermináveis, ou que merecem algum tipo de agenciamento. Então, é uma coisa nossa, né? Então, acho que, enfim, acho que é um pouco disso. Parece muito triste, muito pesado, mas eu acho que a ideia é também fazer uma provocação, no sentido de que a gente, de fato, precisa não ter medo do gênero, nem de nada dessas coisas que a gente vai conversar aqui hoje, a gente conversa em muitos lugares na universidade, a gente tem que falar disso o tempo todo, porque a gente precisa também criar coalizões em torno desse debate, tá bom? Então, obrigada. Sou eu, né? Sou eu, gente? Então, muito boa noite a todos vocês. Eu espero que o som esteja bem, que falar com calma para a gente ter a tradução simultânea. É uma alegria muito grande imaginar que eu estou aí com vocês, sem estar nesse espaço do museu. A proposta hoje, com a Lara, com a Corina, com a Josi, era fazer duas coisas. Quem sabe eu abri falando exatamente 1 minuto e a gente assistiu um filme de 20 minutos
É um filme que está sendo lançado em festivais agora, ele está nesse momento no Festival de Vitória. Ele ontem ganhou o prêmio Pierre Verger de melhor filme etnográfico no Congresso da Associação Brasileira de Antropologia, e que se chama Uma Mulher Comum. Eu queria pedir a vocês que assistissem esse filme. Ele é um documentário, então ele é uma história real, né? Não é uma ficção, à luz do que está acontecendo no país nas últimas semanas, com as menininhas, agora em Goiânia, à espera de acesso a um aborto previsto em lei, o que foi o projeto de lei de aborto, de barreiras por aborto em caso de estupro, e o que é a experiência do aborto para a mulher comum brasileira. Então, eu não vou falar mais, eu gostaria muito de ouvir a reação de vocês e a gente poder conversar no debate. Pode ser? Então, a gente vai passar para o filme, ele tem legendas em todo ele. Eu sou a Scarlett, eu tenho 29 anos e esses são os meus 3 filhos. Aqui é a Alana, a mais novinha, que tem 1 ano e 2 meses agora. Essa pequenininha. Aqui, segurando ela, é a minha mais velha, que tem 10 anos, vai fazer 11 anos em outubro agora. E esse é o meu do meio, meu xodózinho, Gael, ele tem 4 anos. E esses são os meus 3 tesouros, minhas bênçãos. Eu sou casada com o Leonardo, e eu sou dona de casa no momento, desempregada, mas eu confeito em casa encomendas de bolos, salgados, tortas. Eu precisei largar o serviço quando a minha filha de 1 ano nasceu. Logo depois, eu procurei a minha OBS sobre o planejamento familiar, porque no Brasil, para você poder fazer qualquer método contraceptivo, você precisa fazer o planejamento familiar. E aí eu fui atrás para fazer. E eu perguntei para minha enfermeira como eu fazia, né, para fazer o planejamento familiar, ou para o meu esposo mesmo fazer a vasectomia. Segura ela primeiro, estabiliza ela. E aí elas me disseram que no momento estava sem planejamento familiar. Então eu falei com meu esposo, já que você tem um convênio por conta do serviço, procura no convênio. E aí ele começou a correr atrás disso. Eu tô resumindo uma história de 1 ano. Só que agora ele vai fazer, mas infelizmente eu já estou grávida. Já tá lavada. Mãe, deixa eu lavar. Eu não tenho condições, nem psicologicamente, porque a minha filha mais nova tem 1 ano, de ter esse bebê, nem financeiramente e nem estruturalmente. Eu fiquei desesperada, assim. Eu não poderia ter outro filho nesse momento, eu não quero ter outro filho nesse momento. Comecei a pesquisar maneiras de um aborto. Eu encontrei WhatsApps, assim, que ficam meio escondidos de pessoas que poderiam me fornecer comprimidos para que eu abortasse em casa, sozinha. Eu descobri que existem clínicas que poderiam fazer um aborto pelo valor de R$6.000, que seria um valor, para mim, impossível,
Impossível, porque se vocês olharem a minha conta, hoje não tem R$ 1.000. Sem contar que é uma coisa totalmente insegura, né? Insegura. No nosso país, pelo aborto ser ilegal, você não tem uma clínica de aborto legalizada. Então, é tudo muito inseguro, insalubre. Então, é desesperador. É desesperador de verdade, porque você fica na dúvida do fazer o inseguro ou não fazer. E por isso muitas mulheres são levadas à morte, porque elas estão no desespero e elas procuram o pior e muitas vezes nem saem de lá. Ela não quer este filho, não é porque esse ela não quer. Não, é porque ela não tem condições. Ela se sente sem condições. E eu, como mãe dela, apoio toda e qualquer decisão. Se agora ela falar, não, mãe, eu vou ter, eu vou falar, então tá bom, tenha. Eu vou ajudar. Mas se ela tá firme falando, não quero, não tenha. E eu vou apoiar. E eu vou proteger. E pode apedrejar quem quiser, mas eu vou proteger. En el año 2000 nos encontrará aquí, en nuestra plaza, con nuestros 30.000 hijos, más vivos que nunca. ¿Cuántos son ustedes? Miles en todo el país, miles. ¿Me permite? Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. Aqui é um lugar extremamente simbólico. Toda a luta que eu venho travando com tantas outras brasileiras, com a Scarlett, inclusive. Eu me coloquei muito nesse lugar, porque eu já estive nele. 5 anos atrás era eu, essa brasileira, indo para um país estrangeiro, sem dominar a língua, sem conhecer ninguém, para fazer uma interrupção segura e legal. Eu, como você, eu tinha muito medo de morrer, ser presa, de deixar meus filhos sozinhos nesse mundo. Luca, deixa eu me apresentar, né? Eu sou Débora e eu estou aqui acompanhando a Scarlett para um documentário. O Pedro, ele não está conosco, ele é da TV Globo, um canal de televisão lá no Brasil. Ele veio fazer uma matéria aqui na clínica, mas eu vim com a Scarlett para contar a história dela. E ela vai decidir comigo como é que isso vai virar um filme. Tá tudo bem? Può essere un attimo, semplicemente è un pochino, sì, sì. C'è anche Tom, che merita principio. Ma depois se você tá não tem problema. Mora lá.
acompanhar caso só a primeira conversa, assim, a médica me recebendo e explicando como vai ser, e aí corta, né? Há muito tempo que eu trabalho com tratamento adulto, mas também acho que é ainda mais sensível, tipo, as situações de você, tipo, você tá mexendo no país, não tem ideia. Deixa eu filmar com a Rebeca aqui. Beijo com a Rebeca para vocês conversarem, que é a primeira vez que vocês se encontram. Não, eu já conheço. Ah, vocês já se conheciam? Natália, a gente não chegava a lugar nenhum, então... Não, se não, é impossível. É isso, que a gente trabalha muito também nesse contexto aqui na Argentina. Por certo, tem muita luta, mas agora é diferente, mas há 4 anos, Teve que alguém lutar, né? Aprobado, se convierte en ley y se gira al Poder Ejecutivo. Porque no tenemos miedo, y el miedo me arma, el miedo me arma, el miedo me arma. deixa que eu acordar de água. Agora eu vou falar com a médica agora, né? Primeiro eu passei com a enfermeira e agora eu vou conversar com a médica. E o que foi feito nesse momento inicial? Ela aferiu minha pressão, fez perguntas de rotina, né? Se eu tenho algum problema de pressão, se eu fiz uso de algum medicamento, de alguma coisa assim. E agora ela me deu um comprimido, um analgésico já de prevenção. Uhum. Então você já tomou o primeiro medicamento? Já tomei. E quais os próximos passos, ela te disse? Não. Aí agora eu vou conversar com a médica e provavelmente ela vai me passar os próximos passos. E pediram para você aguardar aqui nessa sala? É. A exposição em si é difícil. Mesmo que não fosse para um programa de televisão, a exposição em si da sua imagem ela é difícil. Porque as pessoas que estão de fora da situação, elas não compreendem. Não são todo mundo, elas não entendem. Então, hoje eu estou me expondo de uma maneira mais pública, mas para que as minhas filhas possam ter a chance, né? No futuro. Então, para mim, não é só um aborto seguro e legal, é muito mais importante que isso. Eu falo assim, eu costumo falar que a gente ri de nervoso, né? A gente ri, parece que tá rindo à toa. Mas eu acho que é mais de nervoso, assim, porque quando você cai na real, assim, de que tá acontecendo, e é uma coisa que, pra mim, é fundamental. Preciso. Aí eu caí na real de que eu consegui, sabe? Tipo, chegar num lugar onde eu vou ter um procedimento seguro e vou poder voltar pra casa, dos meus filhos, minha esposa, sem medo de... Uma sensação de que você não está acreditando ainda de que de fato vai acontecer, não é isso? É. Allora fala espanhol, sim? Sim, se você me compreende alguma coisa, fala. ¿Me ocupas así? Un poquito, hola, sí, yo sí. Yo soy Antonella, soy la médica. Vamos a tener la entrevista. La idea es poder sacar las dudas que haya y reforzando un poco lo que probablemente ya estuviste conversando en las otras entrevistas. ¿Sí? Vamos a ver un poco los datos. Martín Scarlett. ¿No? Sí, bien, con 29 años.
29 años. Bien. ¿Tenés alguna enfermedad? ¿Tenés alguna medicación todos los días? No. Bien. ¿Sos alérgica a algo que conozcas? No. Bien. ¿Te operaron de algo alguna vez? ¿Tuviste alguna cirugía? No. Bien. ¿Cuál es el objetivo de dar misoprostol previo a la realización del procedimiento? Y es que el misoprostol, por su efecto, lo que va a generar son contracciones uterinas que van a ablandar el cuello del útero. Nosotros te vamos a ir diciendo paso a paso todo lo que vamos a ir haciendo previo a hacerlo para que no te asustes. Sí. ¿Me entendés todo hasta acá? Sí. Método anticonceptivo, ¿pensaste cómo ibas a cuidarte después de esto? Eu tinha falado pra Rebeca do chip, aí ela falou do DIU, né? En ese póster se puede ver los diferentes porcentajes de efectividad que tienen los métodos. Y son métodos realmente muy efectivos. Yo creo, en lo personal, que tiene que ver más con tu personalidad, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Está explicado todo lo que conversamos, la medicación, los efectos adversos, los riesgos de complicación que tiene el procedimiento en sí y la medicación que damos. Bom, aqui fala um pouco de que a informação que foi clara e você entendeu, que não tem nenhuma dúvida, sim? Ou que vai durar o procedimento, vai ser entre 5 e 30 minutos. Mas que 5 não é nunca. El antibiótico. Ese es el otro analgésico. Está sentindo alguma coisa fisicamente? Só calafrios, normalmente assim, são frios. Mas ela já falou que ela falou que a médica falou que era menor, né? Eu ia sentir, então tudo dentro dos conformes. Por enquanto só tá sentindo calafrio, não tá sentindo contração. Não, é uma coliquinha assim, uma vontadinha, mas nada assim. Scarlett, você quer dizer alguma coisa pra gente nesse momento antes de entrar? Não, eu tô só querendo encerrar. Isso. Vamos lá. Boa sorte. Obrigada. Eu tô, assim, feliz. A palavra é essa. Tô aliviada, tô muito grata. Eu espero não passar mais por isso, claro, mas é uma experiência que eu espero que as mulheres no Brasil possam ter lá. Elas não precisem atravessar quantos quilômetros? 2.200. 2.200 quilômetros para ter acesso a um atendimento humanizado. Porque é um atendimento humanizado mesmo, assim. Eles te tratam como um ser humano, não como qualquer coisa, não como um estorvo, né? Um problema. Te tratam como uma pessoa. É o que a gente é, né? ¡Abajo el patriarcado se va a caer!
Eu acho que a gente combinou que passava o filme, aí a gente passa para conversar depois de todas as apresentações, pode ser? Obrigada, hein, gente, por assistir. Boa noite. A gente fica engasgada, né? Não sabe bem nem o que... de ver essa história em comum de uma mulher brasileira comum, né, Débora? Parabéns, mais uma vez, pela sua coragem, por falar por todas nós. Bom, meu nome é Corina Mendes, eu sou uma psicóloga sanitarista, sou professora, como a Josi já me apresentou, pesquisadora na Fundação Oswaldo Cruz. E hoje eu vou compartilhar com vocês uma experimentação. É a primeira vez que eu vou falar em público sobre esse trabalho, que se propõe a tratar dos temas com os quais eu venho trabalhando há muitas décadas, mas de uma forma diferente, né? Uma forma diferente porque a experimentação envolve um fazer diferente para pensar pesquisas sobre temáticas com as quais eu já trabalho há tanto tempo. E esses fazeres são fazeres têxteis, fazeres de articulação entre uma prática artivista têxtil, articulando trabalhos manuais e textos, através de imagens, de experiências sensoriais. Então, vou contar um pouquinho antes de vocês assistirem um vídeo de 5 minutos, que vai passar aqui depois, para vocês poderem se aproximar o máximo dessa instalação, dessa obra experimentação, que está no Rio de Janeiro no momento, né? No Rio de Janeiro existe um instituto chamado Instituto Nise da Silveira. Nise da Silveira é uma psiquiatra, foi uma psiquiatra, é uma personagem, uma personalidade, como... Eu acho que assim, eu vou falar de alguma coisa que tem tudo a ver com a ficção, de diversas formas. Mas a doutora Nise, ela trabalhou no Hospital Pedro II, que é um hospital psiquiátrico, para onde inicialmente eram levadas só mulheres, numa ampliação de um outro hospital psiquiátrico no Rio de Janeiro, chamado Instituto Pinel. Isso eu estou falando lá do início, do final do século XIX, né? Início do século XXI. Esse espaço hoje, ele é um espaço que já não existe mais nenhuma mulher, nem nenhum homem internado, né? Com a reforma sanitária e a reforma psiquiátrica, esses espaços foram sendo desativados e transformados. E eu vou contar para vocês um pouco desse meu exercício provocativo sobre incertezas, sobre violências através de imagens, sons e superfícies, entre o dito, falado, ouvido, sentido e o que não é e nem pode ser dito, mas que nos atravessa pelos fios do sensível, se materializando através do texto. E essa experimentação, ela compõe uma ocupação artística no Espaço Travessia, que faz parte do Instituto Nise da Silveira, sobre o que ainda não foi dito. Então, sobre os benditos, os malditos, o que ainda não foi dito. Essa experimentação, essa obra, esse exercício provocativo, ele é composto por recursos têxteis e textuais, tendo uma tapeçaria tecida
utilizando-se diferentes técnicas de tessitura, crochê, tricô, bordado, fiação, fricções, aplicações com materiais orgânicos e sintéticos, de painéis com fotografias impressas em tecidos de voal, vocês vão poder ver, um áudio, né, um áudio de uma música, onde é lido um texto. Esse texto é um texto que eu escrevi, que deu origem a essa organização dessa experimentação, né? Vocês vão poder ouvir a voz da jornalista, ativista, uma mulher trans travesti chamada Sarah York. E nessa exposição tem também objetos, né, que possibilitam um contato e uma reflexão sobre essa tapeçaria, que é um útero, corpo, coração. E sobre ele, no texto, eu teci, produzindo provocações no sentido de temas como a violência, a dignidade menstrual, a questão do aborto, de perdas gestacionais, de gestações desejadas, da menopausa, do climatério, mas também de questões climáticas e de outras afetações que atravessam o nosso cotidiano e ameaçam a nossa vida. Vocês vão ver que tem um painel no fundo de veludo roxo, né? Esse corpo, útero, coração é essa tapeçaria, ela tem extensões de fios e de lãs. Eu vou deixar para vocês verem e poderem perguntar um pouco mais, e vocês vão observar que o áudio, ele começa com uma música muito conhecida, que é La Vie en Rose, né? Que é uma música que assim faz parte de um certo imaginário, de uma vida amorosa, do início do meados do século XX, né? Onde uma mulher fala dessa história de amor. Mas esse projeto, que chama La Vie en Rose, né? E a experimentação se chama Onde Mora o Teu Útero que Te Faz Sangrar. Essa canção, ela não está à toa, porque se vocês procurarem, mesmo quem não fala, não conhece a língua francesa e forem botar no Google Tradutor, a primeira estrofe da música, ela diz o seguinte: olhos que me fazem cair, um riso que se perde na tua boca. Este é o retrato sem retoques do homem a quem eu pertenço. Essa estrofe, fora do contexto dessa música, e ela passa muito desapercebida, porque tem uma construção das músicas dessa época, que tem quase que uma pré-música, e essa estrofe, ela poderia estar em textos outros nossos, em reflexões sobre as diversas formas de opressões que recaem sobre corpos de mulheres, mulheres cis, mulheres trans, né? E então é a partir da utilização desse fragmento musical que eu proponho o texto, que é um texto de imagens que vocês vão ouvir agora, tá? Bom, através desse texto, que é um texto de imagens, né, de uma amarração poética. Eu não considero que isso seja um poema, mas eu acho que ele é um texto com amarrações poéticas, né, de palavras cortantes, em que eu apresento acontecimentos, processos do viver e do morrer, ceifados por essas múltiplas expressões de violências interpessoais, coletivas e institucionais e de Estado, a partir do movimento dos versos, né, que se alongam como fios e são puxados de volta através da circularidade, da repetição, dessa indagação.
Onde mora o teu útero e o que te faz sangrar? Todo esse material, ele é um material que eu tinha, são fios que eu desfiz, fios que eu teci, tricôs que eu desmanchei, objetos que me foram dados por pessoas queridas, né? E aí eu vou contar um pouco mais depois que vocês puderem assistir essa imagem, a partir também do interesse de vocês, tá? Eu quero dizer que, Débora, a pandemia, eu sempre fui uma pessoa alegre, muito intensa, né? Aquele tipo de pessoa que as pessoas se referem assim, Corina é tão sensível. E eu estava contando aqui para elas que na minha vida acadêmica, eu sempre convivi com um tempo diferente do tempo da produção acadêmica. Eu sou mais lenta, então eu ouvi muito, Corina passa crochê em tudo, numa coisa meio pejorativa, mas meio amorosa, né? E isso sempre me deixou num lugar um tanto quanto desconfortável, sobre assim, formas de fazer diferente que tivessem certa sintonia. E eu agora estou assumindo isso, minhas formas de fazer diferente pesquisa, de provocar através de experimentos metodológicos para pensar temas que eu acho que são sensíveis, mas são essenciais e são temas que devem ser tratados com novos arranjos para que fortaleçam as nossas coalizões. E na pandemia eu ainda era uma pessoa bastante esperançosa. E o seu livro, né, A Esperança Feminista, eu trabalhei eu fui mentora de um grupo de jovens do ensino médio, de jovens meninas do ensino médio, meninas que queriam ser cientistas, que estão na universidade hoje. A gente trabalhou o livro e cada uma escolhia, por diversos jogos que eu bolei com elas, um verbo para trabalhar depois num portfólio. E esse é um trabalho que me sustentou muito na pandemia. Foi o trabalho mais importante que eu fiz, essa mentoria com essas meninas. Mas a pandemia me fez desesperançar, né? Então, eu acho que agora, assim, eu não tenho saída a não ser inventar, tricotar, bordar, crochetar, escrever muito e me juntar em coletivos e oportunidades como essa para poder regar um pouquinho, mesmo que a conta-gota, a minha esperança para seguir em frente nessas coalizões novas e antigas. Então, vou convidar vocês agora a verem esse vídeo caseiro, tá? Sobre essa experimentação. Obrigada. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, Onde mora o teu útero? O que te faz sangrar? Onde mora o teu útero? O que te faz sangrar? Onde mora o seu útero? E o que te faz sangrar? Ponho na cara, ponho no ventre, escárnio, vergonha, desce quente, entre as pernas, pela boca, pelos dentes. Futuro perdido, cavidade descamada, linhagem arrancada, pegadas apagadas, gritos sufocados, mordaças, babadas, vestígios de sal, lágrimas petrificadas, notas rasgantes, vexame, ninho vazio, filhas errantes, broche esquecido, echarpe esvoaçante,
Cadeira tombada, dor dilacerante. Tecidos rasgados, olhos furados, desvios, oráculos. Ré, tronos. Bastidor no chão, linhas emaranhadas, fluxo de agulhas, páginas arrancadas. Rock, fio, sonho secular, eras entrelaçadas, despertar. Cartas devoradas, recuos, carnes queimadas, expurgos, saudade, areia, silêncio, ventos abissais, melancolia, tronco arrancado, semente no fantasma, geminada, florestas em chama, patas em brasa, uivo sem eco, tremor primordial, pau na garganta, caminho sem palavras, desterro atemporal, viagem sem volta, espinhais barbantes, rasgos a dentes, fragmentos correntes, papéis queimados, arquivo dor, estilhaços, soluços calados, ovo quebrado, visco, nojo, odor acre, mãos meladas, torpor, lagos profundos, destinos refratários, coração oco, penalizado por lanças, dedos anelados, peito rasgado, filhas cantantes sem línguas, eco. Polpas supram leitos vazios, escorrem de cortes obtusos. Estrela distante, buraco negro desfiado, sangue atlântico, pranto, engasgo, sufocamento. Formigas em fila, cova, terra nas unhas, esmago. Casas, tabuleiro, dados, sorte, corpos movidos, peças atadas, morte. Algodões encharcados, poças opacas, vermelho mercúrio, lixo sem fim, mares plásticos, bonecas cegas, olhos no chão, ágeis polegares. Pupilas dilatadas, sonhos apagados, mentiras enferrujadas, livros incinerados. Bala no corpo do filho, boca escancarada de fome. Fim. Será? Onde mora o teu útero? O que te faz sangrar? Bom, agora acho que vou deixar para os comentários, as perguntas depois. Tá bom? Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada, meninas, pelas falas. Eu vou abrir já imediatamente para as perguntas. Quem quiser já fazer alguma, a gente já vai para esse debate. Boa noite a todas as pessoas. Gostaria de agradecer todas essas experiências. Estou muito feliz de estar aqui. Meu nome é Angélica. Eu sou professora de filosofia e também estou entrando nessa seara da pesquisa de direitos reprodutivos. E aí, vendo o filme, as falas, o vídeo, e pensando, né, acho que todo mundo falou sobre o momento atual que o mundo está vivendo, apesar da gente ter visto o vídeo, o documentário, eu queria saber, e aí, né, se as três puderem responder, mas também fica a escolha de vocês, o que vocês esperam para que daqui a um ano, o que a gente pode enfrentar, e aí eu estou dizendo que do meu ponto aqui de vista, eu estou bastante pessimista, com bastante medo,
do que a gente aqui no Brasil, e aí pensando, né, na realidade da Argentina, que era um respiro, né, era uma fuga, talvez a gente também possa perder, porque a gente está correndo esse risco, né? O que, eu não vou falar daqui 10 anos, porque eu acho que é muito, mas 1 ano, porque a gente está passando por essas experiências de perder esses direitos, os poucos, né, a cada semana, mesmo na nossa realidade aqui no Brasil, que mudou nos últimos anos. O que vocês veem? Se existe uma luz positiva no fim do túnel, ou se essa colisão talvez precise ser mais forte, né? Talvez para me ajudar um pouco a não ficar tão pessimista. Eu começo ou quem começa? Não, eu prometo ser rápida, porque eu sei que é ruim, é online. Eu só perdi seu nome. Angélica. Angélica, eu acho que a sua pergunta ela é tão importante, e eu vou começar de uma maneira que eu gostaria de conseguir estar vendo você para te imaginar, né? Mas a gente não tem direito ao pessimismo, sabia, Angélica? O pessimismo, a gente não tem direito. Eu sei que é grosseiro dizer isso, mas o pessimismo ele é um afeto de controle, ele é um afeto que retira a nossa criatividade, tira a nossa coragem de falar a verdade aos poderes, ela retira algo muito vital. Quando a Corina falou sobre esperança feminista, a esperança ela não é o contrário do pessimismo. A esperança ela é um estado ativo de avaliação sobre as possibilidades do real e aquilo que nós podemos fazer com as limitações. Ela é resultado de uma análise política do contexto. E você viu no filme que a magia da onda verde, ela vem de uma história que sangra, que são as mulheres, as madres, as avós da Praça de Maio. Então, que os processos democráticos, os entrelaçamentos das nossas histórias, elas não vêm uma. Eles são tempos de longa duração, e eles são tempos que são longos demais para quem vive a urgência do real, o tempo da espera, como é uma menininha de 12 anos, 9 anos, 14 anos violentada. Então, a minha primeira resposta para você é que uma das táticas de operação do autoritarismo, dos governos antigênero, das perseguições às mulheres, às populações de gênero diverso, é a disseminação do medo e o estado do pessimismo. Essa é a introjeção da força sem ela precisar atuar contra nós, porque nós passamos a fazer censuras de processos criativos, de coalizões, de aproximações, de encontros possíveis em espaço como esse. Então, primeiro, é a recusa ao pessimismo como o afeto a guiar as nossas perguntas sobre o futuro, né? Se é que o tempo existe nesse sentido. O segundo, e eu não peço paciência, né? Nós temos que ter um estado permanente de assombro e de inquietação, de indignação ao real. Mas se o filme nos mostra algo que é esse entrelaçamento de uma mulher comum brasileira e a mulher anonimizada pelos regimes de opressão, a mulher negra, periférica, a mulher comum, ela é entrelaçada a uma longa história de uma dívida democrática da Argentina, que tornou possível esse atravessamento de fronteiras e de mundos para ela ter acesso ao que ela vai descrever e o que é uma necessidade de vida e de saúde. Então, aqui eu não queria pedir a você paciência, porque eu acho que o estado de criação é um estado de permanente indignação e de assombro, mas é também de vivência do tempo no seu instante, mas também na sua extensão. Então, os tempos da espera eles não podem ser tempos pacientes, eles são tempos impacientes, mas eles precisam ser tempos criativos para a construção de alianças e coalizões. Não há transformação solitária. Bom, nessa direção, né, o que eu posso te dizer assim, é que a aposta da gente estar junto em novos arranjos, né,
quando Débora falou, as tramas, né, essas tramas que são tecidas por fios, a gente está se reinventando o tempo todo nessas tramas, né? Então, a oportunidade de estar aqui, quando Lara falou sobre a alegria dela, felicidade, você usou a palavra felicidade, hoje mais cedo, quando eu estava pensando sobre o que dizer aqui, agradecer, e vou aproveitar agora para agradecer a Josi, Gabriela, Carol, Letícia, toda a afetividade para a organização e também para quem eu não estou nomeando, porque não conheço, para a gente estar aqui, eu pensei na palavra felicidade, né? Porque eu falei, nossa, uma pessoa da saúde coletiva vai falar num museu. Eu ainda pensei assim, como que eu cheguei? Né? Eu cheguei por conta da trajetória da saúde coletiva, mas eu falei, olha só, que oportunidade, por isso eu vou fazer uma fala também tão diferente, vou me autorizar a apresentar alguma coisa que eu estou ativa na minha inquietação, no meu estranhamento, né? Mas propondo isso, assim, vamos encontrar outras formas de subverter uma certa ordem, que é isso, esvazia. E quando eu falei da pandemia, né, eu esqueci de falar uma coisa importante também aqui, Débora. É que esse coração, que serviu como um urdume para eu bordar, eu fiz ele de crochê na pandemia e coloquei, ele é do tamanho entre um andar e outro do meu prédio. Eu botei luzezinhas em volta e ele foi muito grande para eu fazer, né? Eu nunca tinha feito uma coisa grande de crochê. Mas na paisagem urbana ele era uma coisa muito pequena. E eu estava querendo, assim, pintar os lençóis da minha casa e botar na janela, porque, assim, não, as pessoas vão ver, eu vou botar Viva o SUS, força, estou aqui. Mas aí o que eu fiz foi o coração. Aí, de vez em quando, alguém mandava uma foto para mim, dizendo assim, acho que é você. Era uma fotozinha de um coração pequenininho, porque eu também não via o coração. Porque eu estava dentro de casa, eu fiquei realmente, por uma questão de saúde, num isolamento muito rigoroso. Aí eu pensava, alguém viu meu coração, né? E eu guardei ele depois de um ano, lavei, ele ficou muito cheiroso, desbotado, e sempre que eu pensava em alguma coisa para fazer com ele, eu pensava dentro da caixinha da minha formação acadêmica. Aí eu fiz oficina de dignidade menstrual, mas aquilo, o coração estava vazio. E foi a partir da escrita do texto, que é um texto sobre violências, e é com isso que eu trabalho, é com isso que eu todo dia levanto de alguma forma e saio para colisões, tessituras, arranjos, que eu pude botar a mão na massa efetivamente, botar em cima da mesa da minha sala, começar a desfazer blusas, tecer diferente, né? Ali eu vou aproveitar aqui para comentar, porque o vídeo é um vídeo caseiro, né? Esse espaço onde ele está é uma baia, não é um quarto, de uma enfermaria. Então, ali, mulheres e homens viveram sem estarem trancados por uma porta, mas trancados por muito mais do que uma porta, né? É um espaço de total isolamento de uma vida possível, mas mesmo assim eles criaram, né? Esse é o trabalho, é o coração do trabalho da doutora Nise, né? É um acervo de milhares e milhares de produções entendidas como artísticas ou não. Aí a gente tem uma enorme discussão sobre a questão da saúde mental e da loucura, mas que nos dizem sobre outras formas de que a gente é preciso inventar para viver, para além de sobreviver. E, assim, esse espaço, que é um espaço que eu convido vocês, quando forem ao Rio, Débora também, já convidei Lara, já convidei Josi, né? Ele chama Espaço Travessia. É essa ocupação de duas antigas enfermarias, ocupações culturais, artísticas, que tem residência artística, e travessia por conta do Grande Sertão. Então, vamos continuar aí no nosso desbravamento e nas nossas coalizões e alianças pequenininhas ou grandes, porque a gente não tem nem o direito de não estar na luta. Eu
Eu fiquei pensando aqui numa frase que eu gosto muito de um pensador italiano, que é o Antônio Gramsci, que eu já pensei até em tatuar num lugar bem visível, para quando eu estiver super desanimada, ficar olhando assim, que ele diz que a gente tem que ter o pessimismo da razão e o otimismo da vontade, né? Que a gente não tem outra possibilidade. A gente pode lidar com um cenário que é ruim, mas que a gente precisa ter sempre esse fôlego de transformação, né? E aí a Débora falando, e eu fiquei pensando que eu acho que isso que eu disse um pouco na minha fala, né, dessa tentativa da criação de uma fantasia e de um medo, né, implica a gente achar que a gente não tem muito o que fazer, né, frente a esse cenário, assim. E acho que quando a gente está pensando nesses processos de longa duração, e acho que isso é muito caro para a gente das ciências sociais, assim, né? Porque, às vezes, a gente está dando aula de temas super difíceis, aí os alunos ficam, ai, professora, mas é tão triste, não sei o quê. E a gente está lá vendo possibilidades em tudo, né? Porque acho que se a gente pensar historicamente, no nosso contexto nacional, a gente não teve um momento de paz, né? A gente não tem um momento de muita... Quer dizer, a gente vive num país colonial, né? A gente vive os efeitos disso até hoje, a gente... então, assim, é uma coisa longa, né? E eu acho que o mais incrível disso, acho que até na minha fala eu disse, eu vou deixar a parte otimista para o filme da Débora e para a discussão da Corina, porque, assim, quando eu assisti, eu pedi o link para a Débora, e ela gentilmente me passou antes de vir para cá, né? Então eu já assisti pela segunda vez. Quando eu vejo esse filme, eu fico tão feliz, assim, me dá uma sensação, me dá uma esperança, assim, sabe? Um negócio de dizer, ai, olha que coisa maravilhosa, né? A gente poder ir num lugar, e poder fazer o que a gente quer fazer, e a gente sair de lá bem, com saúde, assim, tal. Então, assim, para mim não é um filme triste, né? Apesar de ver o nosso cenário, assim, eu acho que ele tem esse lugar de me tocar num lugar muito esperançoso, assim, né? E aí eu acho que talvez para quem é mais de uma pegada talvez mais antropológica, assim, a gente tem uma coisa de ver de olhar muito para as resistências, né? De olhar muito para os contextos de agência, né? De olhar muito para aquele momento e aquele lugar em que a gente está resistindo, em que as pessoas estão resistindo, e que a gente está criando esses coletivos, né? Eu acho que essa exposição, por exemplo, a hora que eu cheguei e eu vi a exposição com essas características, né? Acho que de uma figura que eu não conhecia, que tem a ver com o espaço da prostituição e que está aqui no museu, questionando estereótipos, assim. Então, enfim, eu gostaria de conseguir contagiar vocês com um otimismo que me toma, assim, porque eu acho que, apesar do cenário difícil que a gente sempre teve, né, espaços de resistência, a gente sempre soube brigar muito por esses lugares, e eu acho que é isso, né? A gente não pode perder essa dimensão, e também não pode, eu acho que é isso, né? Não pode se deixar levar por esse medo e por essa fantasia que nos quer, de fato, medrosos e tristes, né? Acho que a alegria é uma... Tem alguém que diz, que eu não sei quem é, eu não vou lembrar agora, mas tem alguém que diz que a alegria é um sentimento revolucionário, né? A gente só faz mesmo mudanças quando a gente está alegre, né? Então, assim, acho que a gente tem que alimentar isso. Mais uma aqui. Mas eu quero dizer, Angélica, que, assim, eu entendo a sua pergunta importante e esse sentimento, mas, assim, nunca esteve garantido, né? Então, por isso, eu acho que, assim, é sempre um caminho de recuo, negociação o tempo todo. Então, a gente é personagem agora, né? Porque o tempo também é uma ficção. Então, ficção, justamente. Lara, você disse que a Butler falou que o corpo é uma ficção, e eu queria saber o que você quer dizer com isso, se você entende também que o corpo é uma ficção, porque
o que a gente vê logo em seguida no filme da Débora é um corpo não sendo ficção, ou seja, a Débora fazendo uma certa ficção com o corpo de uma mulher que é bastante real. A gente vê de onde ela vem, como ela se alimenta, como a mãe dela se alimenta. A gente pode fazer a história a partir de um corpo que é muito real. Não tem nada de ficção na situação dela. Um pouco de ficção na maneira com que a Débora pergunta, um pouco antes dela entrar para o procedimento, que é um procedimento que, na minha esperança, tem que ser cada vez menos romantizado e menos ficcionado nesse sentido. Tem que ser um procedimento. Ela chegou nessa conclusão, conseguiu fazer o procedimento e pronto, vai fazer a conclusão, vai fazer o seu procedimento. Isso me incomoda muito, e meu corpo, que é também nenhuma ficção, me deixa, como você pode ouvir na minha voz, com uma fúria. Fico realmente, ao falar disso, eu te faço uma pergunta sabendo a minha resposta, mas eu quero saber a tua. O que você acha que o corpo é uma ficção? Agora sim. Assim, eu não disse que a Butler diz que o corpo é uma ficção, mas é que eu estava linkando as discussões, né? Quando a Butler está falando de gênero, o que ela diz que é gênero, né? Ela diz que gênero é uma aparência de realidade, de naturalidade. Ela diz que a gente reitera tanto uma série de discursos a respeito dos corpos que parece que aquilo é natural. É isso que é gênero, né? É o efeito de naturalização de algo, no caso de um corpo generificado, né? Quer dizer, e aí nesse sentido que o discurso tem esse poder, né, de produzir realidade, que é eu preciso reiterar muitas vezes que é uma menina, de muitas formas, né, dizendo que ela não pode fazer determinadas coisas, que ela tem que usar rosa, que ela tem que ter determinados comportamentos, para que de fato esse sujeito, para que de fato isso pareça absolutamente material, né? E aí é nesse sentido que, pensando por esse lugar, é nesse sentido que pensar o corpo como uma ficção quer dizer pensar esse corpo que é constantemente, quer dizer, ele não é material no sentido mais biológico do termo, digamos assim. Ele é algo que eu acho que aí a gente está concordando nesse caminho, né? Ele é algo que é constantemente gerenciado, invadido, atravessado por forças que são sociais, coletivas, culturais, por discursos que são médicos, religiosos. Então, nesse sentido que não existe uma materialidade, né? Muito embora a gente possa, por meio dessa localização do corpo, entender as diferentes forças que os atravessam, né? E isso em diferentes contextos, né? Por exemplo, algumas feministas africanas vão dizer para a gente que a mulher é uma invenção do Ocidente, porque nas culturas iorubás não existe, o sujeito não é generificado, né? Porque são outras relações sociais que criam relações que podem ser hierárquicas ou não. Mas, enfim, autoras também no campo da antropologia dizem processo de generificação dos sujeitos, ele não é um processo global, né? Nas sociedades africanas, por exemplo, ele é colonial. Ele é uma imposição do regime colonial. Então, assim, eu acho que pensar nesse lugar é pensar tanto nessa dimensão mais desse vídeo, né, que a gente consegue construir uma história dessa mulher que envolve classe, que envolve a sua localização no Brasil, que envolve dimensões raciais também, né, e envolve questões de gênero, mas também permite a gente pensar na ficção nesse sentido, né, que o corpo ele é situado. E a nossa maneira de pensar o corpo aqui, a maneira da gente gerenciar o nosso corpo e da gente submeter alguns corpos, ela não é uma maneira dada, né? Ela não é uma maneira natural, ela é uma maneira constituída. E como uma maneira constituída, a gente tem inúmeras possibilidades de pensar esses corpos, né?
e do que fazer com os nossos corpos, enfim. Mas é nesse sentido, tá? Não neguei essas forças, né? Sociais, políticas, econômicas que atravessam esses sujeitos. Boa noite, obrigada pela oportunidade de falar e quero agradecer as debatedoras, né? Eu me chamo Ângela e não necessariamente é uma pergunta, mas eu acho que alguns elementos que acho que é importante, né, para o nosso debate, que talvez favoreça também outras perguntas. Eu também fico com o otimismo da vontade, viu, Lara? Eu acho que a gente não vive se não tiver esse otimismo, né? E eu sou muito... acho assim que fica muito concreto quando a gente pensa, né, que esse ano, com a PL 1904, nós fizemos um congresso que tinha uma certeza, né, de uma vitória. Eles tiveram que se ajoelhar e adiar uma votação que eles davam como muito vitoriosa, que seria, né, uma batalha vencida, né, por eles. E eu acho que essa demonstração da força das mulheres que tomaram as ruas de norte a sul desse país mostrou que não é bem assim, que eles não fazem o que eles bem entendem, né? Que nós temos essa força, sim. Então, por isso que esse otimismo me faz assim pensar que agora nós temos a tarefa imediata, porque não sejamos bobos, é claro que é só por causa das eleições que eles deram uma freadinha nesse debate da PL 1904, e que depois das eleições provavelmente vai retornar, né? E acho que aí é a nossa tarefa primordial de não sairmos das ruas, de estarmos organizadas, de estarmos juntas, unidas, para derrotar de forma definitiva, não só esse PL, como aí lutas futuras. Porque esse PL é especificamente, né, dos 3 casos que já são garantidos por lei, né, em caso de morte, de risco materno, de feto anencéfalo e em caso de estupro, e que é absurdo você pensar que nós, né, no pleno século XXI, uma legislação que é de 1940 eles estão querendo retroceder, né, tudo isso, e as pessoas nos tratando como assassinas, porque nós achamos que tem que ser respeitado o direito dessas pessoas, né? Então, esse é um passo, mas a gente tem o passo da Scarlett, lá do documentário, que é a mulher comum, né, que tem todo o direito de fazer um aborto, porque se ela não fizer um aborto legal, seguro, ela tem 3 filhos que pode ficar sem uma mãe, né? E isso é uma das histórias de milhares que a gente sabe, porque, né, a cada 5 minutos morre, como que é? Cada 5 dias, né, morre uma mulher por aborto inseguro, né, no país. Então, assim, são várias histórias, não é uma história, né? Então, é pelas nossas vidas. Então, eu acho assim que nós temos sim que ter todo esse otimismo, mas só o otimismo ele fica vazio se a gente não se organizar, se a gente não for efetivamente para a luta, né? Se a gente efetivamente não se organizar, não procurar, né, meios de se organizar e de mostrar, tanto para o Congresso como para a sociedade. E acho que, por um lado, esse debate assim, da PL foi importante porque as pessoas passam a debater, passam vamos dizer, tira o bode da sala, né? Começam a ver que tem uma discussão que tem que ser feita e que tem que ser ampliada para depois, né, que vencermos definitivamente essa PL, que é o aborto legal e seguro pelo SUS, com facilidade para todas as pessoas que gestam. Tá? Obrigada. Querem comentar? Vamos para a próxima. Temos mais alguém? Lado de cá?
aqui. Bom, pessoal, obrigada pela presença de todos. Eu acredito que a gente possa encerrar também pelo avançado do horário. E reitero o agradecimento pela presença de todo mundo que esteve aqui hoje à noite, né, nesse friozinho, mas que foi muito produtivo e eu espero que a gente possa ter mais mesas, assim, sempre compostas por mulheres, mulheres inteligentes, pesquisadoras, artivistas, e que o museu continue podendo cruzar esses encontros, né, alguns mais inusitados que outros, mas fomentar esses debates que são quentes, mas, sobretudo, necessários, né, porque são vidas que estão em jogo. Então, muito obrigada, Corina, Lara, Débora, e a gente fica por aqui. Obrigada, pessoal.